Hoje, dia 4 de julho, feriado aqui nos Estados Unidos, o Fluminense enfrenta o Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo. Sim, a gente está entre os 8 melhores times do mundo. Isso é um fato, não dá para discutir. E nesse momento a gente precisa ser sincero, quando a gente sai do Brasil, acho que é um sentimento de todo o tricolor que a gente não podia cair na fase de grupos, que a gente nas oitavas ia tentar brigar para passar e chegando nas quartas estava tudo certo, o que vier é lucro. Mas a gente precisa lembrar que os jogos que a gente fez contra os dois europeus, tanto o empate com o Borussia e a vitória contra a Inter, fez que a gente sonhasse muito mais, né? Então, acho que todo torcedor está no direito de sonhar que faltam 3 jogos. E hoje, às 4 horas, aqui em Orlando, a gente vai dar o primeiro passo desses 3 que ainda faltam para a gente voltar com a taça na nossa mala. Então, vamos rodar a vinheta e começar pré-jogo de Fluminense e Al Hilal aqui no canal Gol de Barriga. Vamos lá, começando falando do Fluminense nesse pré-jogo. Lembrando só, pedir para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, que são coisas que ajudam muito a gente continuar crescendo aqui no canal Gol de Barriga, tá bom? Vamos lá, Fluminense, vamos fazer agora um histórico do Fluminense nesse Mundial, né? No primeira rodada contra o Borussia, um empate 0-0, onde a gente é muito superior. E a imprensa e todos os torcedores saem achando, pô, vai ser muito tranquilo o Mundial. A gente vai fazer 2 jogos agora contra o Ulsan e o Mamelodi e vai ser tudo tranquilo. Porém, contra o Ulsan a gente se complica no primeiro tempo, joga só o segundo tempo, ganha uma virada e contra o Mamelodi a gente consegue ficar no empate somente. Isso gera muitas dúvidas para a classificação, para a gente enfrentar a Inter, um grande time, vice-campeão da Champions, nas oitavas de final. Porém, todavia, a gente consegue jogar muito bem contra a Inter e faz um 2-0. E aí a gente se prepara de noite para ver o jogo, porque a gente tem o City contra o Al Hilal e, pô, vamos pegar o City, provavelmente. Reviravoltas da Copa do Mundo, 4-3 a gente pega o Al Hilal. E aí começa a dúvida do torcedor. Pô, mas será que não é melhor a gente pegar um time europeu, já que a gente jogou os nossos 2 melhores jogos foi contra os europeus? E aí a pergunta assim, mas calma aí também, esse time também da Arábia é um time europeu que não tá na Europa, mas é um time, a gente vai debater um pouco sobre isso, né? E outra coisa que é muito importante, vale a gente lembrar aqui nesse pré-jogo, é que até agora o Fluminense faturou 220 milhões em premiação nesse Mundial, e passando do jogo de hoje é mais 115 milhões. Então a gente está falando ali de 335, 340 milhões de reais, que é uma premiação absurda e faz muito diferença no cofre do Fluminense. Então é um jogo muito importante, mas para faturar essa grana a gente precisa ganhar do Al Hilal, que é o adversário agora que a gente vai conversar um pouco, falar um pouco do que esperar do Al Hilal para o jogo de hoje. Vamos lá falar um pouco do nosso adversário do Al Hilal, que a gente não jogou ainda contra o Al Hilal na nossa história, né? Não tem nenhum jogo entre Fluminense e Al Hilal, então não temos o histórico para falar. Sobre o campeonato que o Al Hilal vem fazendo, o Al Hilal tinha no grupo Real Madrid, nada menos que Real Madrid, o Red Bull Salzburg e o Pachuca. E ele empatou com o Real Madrid, que a gente precisa falar disso, empatou com o Salzburg e ganhou do Pachuca e se classificou dessa forma. E aí pegou um City do Guardiola e fez 4 gols no City, foi 4-3. Acho que com isso já deixa bem claro que o Fluminense precisa respeitar o Al Hilal, porque um time que no Mundial ganha de 4-3 do City e que consegue empatar com o Real Madrid, acho que merece um respeito, não dá pra gente com nenhuma soberba pro jogo de hoje. O time do Al Hilal é um time com muito investimento, um time muito rico, um time, quando a gente pensa em time, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, é um time muito bom, com jogadores conhecidos, com carreira em times grandes, porém um banco de reservas que é muito composto ali pelos jogadores árabes ali, que não é um banco de reservas muito forte. Então é um time titular muito forte e um elenco, diria um elenco fraco. Mas é um time titular muito forte e a gente tem que se preocupar. Jogadores em destaque do Al Hilal, né? Acho que a gente pode citar o Marcos Leonardo, que já tem 3 gols, né? O moleque que veio do Santos já tem 3 gols na Copa do Mundo e 28 gols na temporada. Então, se você não respeitar isso, aí fica complicado. A gente tem que ter atenção na marcação ali em cima do Marcos Leonardo. Mas tem muito jogador conhecido. Tem o Bono, que é o grande goleiro. Tem o João Cancelo, que jogou no City. Tem o Renan Lodge, o Koulibaly, o Milinkovic-Savic, o Malcom. E além do técnico seu, Simone Inzaghi,
que era o técnico da Inter, que fez a campanha da Inter de chegar até o vice-campeonato da Champions, né? E o Simone Inzaghi vem fazendo um trabalho muito recente, é um trabalho só do Mundial, em cima do Al Hilal. Então, acho que essa é uma vantagem que o Renato tem em cima do Inzaghi de ter um trabalho, apesar de não ser um trabalho longo do Renato, é um trabalho mais longo do que o Inzaghi em cima desse time do Al Hilal, né? Então, esse ali é o time. Jogo histórico que eu gosto sempre de citar aqui é o adversário. Como nunca jogamos com ele, a gente espera que o jogo de hoje seja histórico, até porque se a gente passar independente de como vai ser esse jogo, tá? Pode ser 1-0, 5-0 nos pênaltis, roubado, sei lá, gol irregular. Esse jogo é histórico se o Fluminense ganhar, porque o Fluminense passa para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, então espero que esse jogo seja histórico. Porém, já falamos muito do Al Hilal, vamos falar um pouco do Fluminense agora. Vamos lá, vim aqui pro canto, fiquei perto aqui do pé do Mickey aqui, né? Tô na casa de Orlando, aliás. Boa casa, quem quiser ficar aqui em Orlando, tá o link no comentário. Primeiro comentário fixado aqui vai estar o link da casa aqui de Orlando que a gente tá bom? Voltando aqui ao assunto, Campinho aparecendo aqui, lembrando que temos jogadores hoje, temos o René que está suspenso por cartão amarelo e muitos jogadores pendurados que se tomarem o cartão amarelo não jogam na semifinal caso o Fluminense passe. Os jogadores são Thiago Santos, Freitas, Bernal, Nonato, Martinelli, Keno, Arias e Germancano, além do técnico Renato Gaúcho. Então o Fluminense precisa ter uma atenção em relação a isso, tá? Provável time, cara, não vazou muita escalação desse jogo, assim, né? Não teve ninguém cravando ali a escalação, mas acredito muito que a tendência seja repetir o time que jogou contra a Inter de Milão, porém, Fuentes no lugar do René, né? Então acho que o time que vai a campo, que vocês estão vendo no campinho aqui, é Fábio, Ignácio, Freitas e Thiago Silva, Samuel Xavier, Bernal ou Hércules, acho que tem uma dúvida ali se o Bernal jogou contra a Inter por causa da estatura ou não, eu tinha falado daqui a pouquinho disso, Martinelli, Nonato, Fuentes no lugar do René, Arias e Germancano, acredito que seja esse time comandado pelo Renato Gaúcho, tá? Vamos falar de cada jogador desse aqui do campinho, pra gente trocar uma ideia sobre ele aqui nesse pré-jogo. Começando pelo Fábio, cara, é impressionante. Eu acho que o Fábio é um jogador que já entrou muito grande nesse Mundial, mas é inquestionável que ele sai maior ainda. Assim. Acho que não debater Fábio em seleção, por exemplo, é um absurdo após o que ele vem fazendo nessa temporada e vem fazendo um grande Mundial. Na zaga a gente vai de Thiago Silva, começar pelo capitão, que eu acho que é isso. Assim, falar tecnicamente do Thiago Silva é meio complicado porque é meio óbvio. Mas no último jogo ele representou o que muita gente reclama, inclusive eu já reclamei várias vezes, fez a função de capitão, deu orientação para o Renato, pediu a palavra ali, orientou o time, os bastidores da Flu TV ali, a preleção dele falando ali na roda, é um cara que faz muita diferença tecnicamente e também fazendo como capitão, honrando a braçadeira de capitão. Ignácio e Freitas, fazendo essa trinca ali na zaga, eu vou começar pelo Ignácio. Para mim, um dos melhores em campo, só perde pro Arias contra a Inter de Milão, ganhando todas as bolas por cima, ganhando todas as primeiras bolas, antecipando, saindo jogando. O Ignácio no partidaço, para mim, é a nome revelação do Fluminense, assim, nesse campeonato. Tem a brincadeira toda ali do morador de rua que invadiu o hotel dele, o quarto dele, mas realmente não sei se foi isso ou não, mas tá fazendo muita diferença jogando demais. Freitas fazendo um campeonato muito regular também, acho que a gente tem uma trinca de zaga seguras e importante para segurar qualquer contra-ataque do time do Al Hilal. Samuel Xavier jogando ali num 3-5-2 pelo lado direito, né? Fez um jogo muito bom contra o Borussia, mas estou esperando um pouco mais do Samuel Xavier. Confesso que espero que hoje a gente venha essa troca dele com Arias ali, que é uma troca que funciona muito. E aí ali atrás tem Bernal ou Hércules, né? Então botei os dois aqui. O Bernal foi titular contra a Inter, jogou demais, me surpreendeu, mas a minha dúvida é se a gente já botou 3 zagueiros aumentando a estatura, e a minha dúvida é se o Bernal estava ali por causa da estatura do time da Inter ou se realmente ele ganhou essa posição. Eu iria de Bernal hoje, tá? Mas entendo se o Renato Gaúcho for de Hércules, mas eu iria de Bernal. Hércules, para mim, fez um grande jogo contra o Borussia e no último jogo nem entrou numa rotação tão boa, mas fez o gol. Então tá com moral, não me incomodo ver ele titular, não. Ao lado dele, Martinelli, que para mim, um dos grandes nomes desse Mundial também, jogando muito, mostrando que Martinelli não joga em jogo grande, tá jogando só um Mundial de Clube, jogando muito bem. Para mim, um dos nomes do Fluminense. E ao lado dele, Nonato,
que eu diria que a palavra pro Nonato é útil, mas é útil porque às vezes esse útil hoje em dia no futebol virou um termo um pouco pejorativo, né? Parece que você tá falando um cara ruim que é útil. E não. O Nonato, toda vez que a gente precisou dele nessa volta, tem ali jogado bem, tem resolvido. Então, Nonato, pra mim, o cara que tem ajudado muito o Fluminense. E Fuentes jogando na ponta esquerda ali, né? Jogando na meia esquerda, se for no 3-5-2, ou de lateral, né? No lugar do René. Confesso que essa é uma preocupação. Pra mim, René vem fazendo uma grande Copa do Mundo de clubes e Fuentes ainda não se provou desde que voltou de lesão. Fico preocupado, mas confio muito no Renato, se for o Fuentes, que com esses 3 zagueiros dê mais liberdade para ele apoiar. Eu vou ser o primeiro a elogiar ele aqui, caso ele jogue bem, e vai jogar bem, vai dar tudo certo hoje. E na frente a gente está falando de Arias. Não é o melhor jogador do Fluminense no Mundial, o melhor jogador do Mundial, e ele tá no Fluminense. Eu acho que essa é a ordem. Fazendo um campeonato absurdo, jogando muito, e hoje é mais um jogo pro Arias se destacar, assim a gente espera, porque ele se destacando ajuda muito esse cara que tá aqui agora, Germancano, que desencantou depois da lesão, fez o gol contra a Inter, deixando o jogo muito mais tranquilo. E a gente tá falando de um cara que vai brigar pra mim pra 30 gols na temporada. E aí o hater, a galera que... mas o Cano não dá mais, tem que trazer um centroavante, vai meter 30 gols nessa temporada. E tem 1 ou 2 gols hoje, assim a gente espera. Mas pra mim, titular absoluto. E no banco de reserva, Renato Gaúcho comandando esse time. Renato que... não tem o que você criticar o Renato nesse momento. É 80% de aproveitamento, é 10 jogos de invencibilidade, é o time bem no Mundial, o time bem no Brasileiro, o time bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Não tem o que discutir com o Renato agora. Então, todo apoio ao Renato Gaúcho. E vamos falar das odds do jogo de hoje, né? Já falei muito aqui do time, falar das odds do jogo de hoje, que temos boas odds, tá? Voltei aqui pro meio para falar das odds da KTO. Lembrando que na KTO, parceira aqui do canal Gol de Barriga, de todos os canais do Grupo Jornada, né? Ajudando muito a gente a fazer essa cobertura em loco aqui nos Estados Unidos também. Tudo isso graças a vocês que dão audiência, né? O Al Hilal é favorito, um pouco favorito em relação ao Fluminense, tá? Tá pagando 2,48 a vitória do Al Hilal e 2,95 a vitória do Fluminense. Vale apostar numa vitória assim pro Fluminense? Vale, tá pagando quase 3. Minha aposta foi um pouco mais segura, tá? Um gol do Fluminense na partida e um chute a gol do Arias, pagando 1,70. Vocês estão vendo aqui ou aqui? Aí o Lucas decide onde ele vai colocar essa arte aí. Lembrando, galera, aposte com responsabilidade, não vai inventar de apostar dinheiro que você não pode perder. Aposte o que está ao seu alcance e leve como se fosse uma brincadeira. Começou a ter um sintoma um pouco mais sério, tenha cuidado, tá bom? E lembrando que é para mais de 18 anos e querendo apostar, link aqui na descrição para você fazer a sua aposta, o cadastro, a sua aposta com responsabilidade. Falando em responsabilidade, vamos falar da arbitragem, que é polêmica, tá? Pra gente falar disso no próximo assunto. Vamos lá falar da polêmica da arbitragem de hoje, a arbitragem do Danny McKelly, holandês de 42 anos, policial, só para deixar isso aqui registrado, então temos que ter cuidado com o que a gente vai falar. E tá rolando uma grande polêmica porque ele já apitou jogos do campeonato do Arabão, né? E no Arabão o Al Nassr já entrou contra uma ação para ele não apitar mais os jogos do Al Nassr porque já tinha favorecido o Al Hilal. Então assim, essa é a grande polêmica que tem um debate sobre isso. É muito complicado a gente falar de longe porque a gente não consegue, primeiro que é difícil a gente analisar as fontes do meio árabe ali em relação a isso, mas é algo que deixa a gente preocupado porque realmente existiu essa ação do Al Nassr ali em relação ao árbitro ter favorecido o Al Hilal. Ele já apitou um jogo do Al Hilal, que foi o jogo contra o Pachuca. E confesso que não vi nada demais nesse jogo ali, foi analisar os melhores momentos e não vi nada demais. Enfim, vocês sabem que eu acho todo árbitro ruim, talvez mesmo sabendo de toda essa polêmica, acho melhor do que um Brasileirão que a gente do nada apita o Daronco apitando nossos jogos, o Rafael Claus, então assim, nossa, mexi a câmera inteira, desculpa. Já acho que é a segunda ou terceira vez que eu faço isso. Então é algo que me preocupa, mas estou muito focado mais no jogo amanhã, mais preocupado em jogar bola, jogar com a mesma vontade contra o Borussia e contra a Inter, a gente conseguir passar para as semifinais da Copa do Mundo. É uma loucura, né? Vamos lá, para fechar, galera, duas coisas, geralmente é só uma, mas vou ser duas coisas hoje. Hoje, a partir de meio-dia, começa a transmissão aqui no canal, são 4 horas de pré-jogo, infelizmente a gente não pode transmitir o jogo, né? Mas são 4 horas de pré-jogo.
eu, Vitor Lessa, eu e Lessa vamos fazer esse pré-jogo ali direto da aglomeração ali, da concentração da torcida. Gabriel já vai estar direto do estádio. Esther e Rafael vão estar junto com a torcida. E o Cauã Tinoco, o Dedé Lelei e o Vitor Costa precisando do estúdio, além dos bastidores, Letícias e Gabriel Ascur ali ajudando a gente a fazer esse trabalho aí. Esse pré-jogo para deixar a galera no clima. E lembrando que tem 2 horas de pós-jogo, então dá a oportunidade de assistir aqui com a gente, ativa o sininho para estar aqui, tá bom? E mais uma vez, galera, que momento que a gente está vivendo. Ganhando o jogo de hoje, a gente está entre os 4 melhores times do mundo. Então, assim, vive esse momento, marca de ver com os amigos, acompanha com a gente aqui esse pré-jogo. A gente espera muito que vai ser um jogo histórico. E a gente volta aqui no pós-jogo falando que deu tudo certo e a gente está entre os 4 melhores times do mundo.